Daremos sequência ao nosso vídeo anterior sobre história do Brasil. Nós lançamos uma série de perguntas com relação a como a coroa portuguesa iria enfrentar os problemas apresentados inicialmente, as questões apresentadas inicialmente. Mas antes da gente entrar nesse tema, nesse assunto, cabe um esclarecimento sobre a posição do europeu com relação aos indígenas e principalmente os portugueses nessa visão ou nesse contato inicial com os indígenas. Para a gente realizar isso, nós vamos utilizar das cartas, ou da carta de Pero Vaz de Caminha, o relator daquele grupo de Pedro Álvares Cabral. Como Pero, o escrivão, como Pero Vaz de Caminha descreve os indígenas. A princípio, Pero Vaz de Caminha descreve os indígenas como rijos, selvagens e inocentes. Ou seja, aspectos negativos e positivos. Rijos e inocentes seriam aspectos positivos. Selvagens já seria um aspecto negativo e também remetendo ao quê? Uma ideia de que nós, como civilização, precisamos tirar eles da condição de selvagem. Essa ideia é uma ideia muito importante para a gente entender esse processo de exploração lançado, não só no Brasil, mas em outros projetos coloniais e nas relações dos europeus com outros povos. Levar a civilização aos outros povos, A civilização é essa que estava em um patamar acima. Então, essa visão, chamada visão eurocêntrica, é muito importante para a gente entender esses processos que vão acontecer. Além disso, em seguida, ele descreve os indígenas como gente bestial e de pouco saber. Então, extremamente negativo. Pouco saber, atrelado totalmente a essa visão de levar civilização. Gente bestial, talvez muito ligado a um outro aspecto já anterior. Aspecto esse que Colombo já tinha destacado em sua viagem anterior. Qual seria esse aspecto? O canibalismo, a antropofagia, Ato selvagem. Ato extremamente selvagem, Então a gente tem que entender e perceber essas visões e as consequências dessas visões, para a gente entender essa relação. Claro que a Europa já estava passando por um processo de humanismo. E muitos membros muitos membros não, alguns, principalmente aqueles letrados, dessas expedições, tinham acesso a esse conhecimento ou até participavam dessa ideia, Embora a gente também não pode deixar de lembrar o aspecto religião. O catolicismo, a Igreja Católica Romana exercia grande influência, era um grande elemento formador dessas pessoas, As universidades ainda estavam sob controle da Igreja. Claro que haviam grupos, como a gente destacou, e aí cabe a leitura dos vídeos sobre Renascimento também, a gente dá uma visualizada nesses vídeos, embora muito seja um lugar comum de querer colocar um renascimento e a igreja em profundo aspecto de oposição, muitos renascentistas estavam viviam sob a tutela da igreja e também estudaram nessas universidades, Então a gente até analisou, depois vocês acessam aí, a obra de Rafael, esse pintor super importante do Renascimento, que foi arquiteto no Vaticano, Então a gente tem que
entender um pouco isso. O próprio Da Vinci serviu o Vaticano, né? Estava ligado ao Vaticano, foi engenheiro contratado, né? Pelo Vaticano, né? Então a gente tem que entender um pouco que essa relação não era tanta de... Haviam setores, né, que defendiam e outros que atacavam, né? Mas o que é importante, essa visão sobre o indígena, que seria um indivíduo sem fé, sem lei e sem rei. O que isso significa? A fé é o grande o quê? Direcionador de toda uma mentalidade da época. A lei seria algo nascente e forte também nessa época, nesse momento, né? Essa lei, a gente já também estudou isso em vídeos de história geral, né? A necessidade de padronização legal, a necessidade de leis sob a tutela de um rei, né? A própria burguesia nascente, a burguesia comercial, nascente e forte, né? Vai forçar essa situação toda de unificação de leis, de unificação de tributos, né? Para facilitar a sua atividade comercial. E o rei também, né? O firmar desse absolutismo monárquico. Então a gente tem todos esses aspectos, que são aspectos fundamentais para a gente entender essa visão a respeito dos indígenas nas novas colônias da América. Bem, as grandes questões que a coroa portuguesa devia enfrentar com relação à nova colônia estavam relacionadas, primeiro, à queda do comércio com as Índias, com a chegada ou com a participação de novos reinos nesse comércio. Então, isso seria um problema a ser enfrentado. Vamos recapitular um pouco aqui que o grande interesse comercial com relação a essa comercialização com a Índia estava relacionado diretamente às especiarias. É estranho a gente comentar por especiaria, porque especiarias seriam produtos de origem vegetal, utilizados principalmente no tempero e também na conservação de carnes e de alimentos. Para a gente, hoje, são produtos corriqueiros do nosso dia a dia, então a gente não entende por que desse interesse. Mas esse interesse foi despertado ao longo do tempo, principalmente aumentado esse interesse a partir da reabertura comercial do Mediterrâneo, com acesso a produtos do Oriente, em que se observou o quê? Que esses produtos, pimenta do reino, cravo, principalmente, eles eram utilizados para a conservação de carnes, né? Não havia refrigeradores, então a necessidade de conservação era grande. E esses produtos tinham por origem o Oriente. Com isso, havia um alto valor desses produtos utilizados, acumulados em heranças, inclusive, em várias negociações comerciais, utilizados em negociação de escambo. Nós hoje tendemos a pensar, uma pimenta, que valor tem essa pimenta? O homem pode se enriquecer com uma carga dentro de um navio de pimenta? Mas era o que acontecia. Havia o quê? Grande valor comercial nesses produtos. E a gente hoje não consegue nem visualizar, nem ter essa ideia desse valor, né? Então isso mudou muito com relação a esses produtos, né? Além disso, havia também outras questões a serem resolvidas, né? Primeiro, em 1494, ocorreu o firmado Tratado de Tordesilhas, né? Ou seja, 6 anos antes da expedição de Cabral, né? Uma coincidência, né? Uma coincidência só de 6 anos aí com relação a esse tratado, né? Que dividiu o quê? Dividiu principalmente as novas terras entre Portugal e Espanha. Então, a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, haveria uma linha imaginária onde tudo que ali estivesse seria de posse de Portugal. A partir dali seria de posse da Espanha. Obviamente, as outras nações, fora Portugal e Espanha, e principalmente aquelas que já tinham alguma dedicação à navegação, não aceitaram esse tratado.
principalmente a França. A França vai questionar esse tratado, não vai aceitar esse tratado e vai realizar uma série de incursões na costa brasileira. A princípio, na tentativa de entrar nesse comércio com relação a pau-brasil, que também a gente viu que o pau-brasil era uma madeira nobre que se extraía um corante vermelho. Corante esse que era muito usado em roupas, principalmente roupas destinadas às pessoas de grande posse, a nobreza, né, também europeia. Então havia todo o interesse comercial com relação a esse pau-brasil na Europa. Aqui no Brasil, na colônia Brasil, o que acontecia? Esse produto era trocado à base de escambo com os indígenas, né? No vídeo anterior a gente comentou sobre isso, em uma relação até de certo ponto um tanto mais amistosa do que as relações que vão existir posteriormente. Essas incursões estavam prejudicando, estavam ameaçando, né, essa posse, né, esse domínio por parte da coroa portuguesa com relação a essa nova colônia chamada Brasil. Mas, a princípio, havia um interesse comercial muito forte com as Índias, então não houve muito interesse, excetuando algumas expedições guarda-costas, né, e também expedições de comércio de extração de pau-brasil, não havia um interesse forte com relação ao Brasil. Mas a partir de 1530, essa situação vai começar a mudar. Vai se montar uma expedição grande guarda-costa, liderada por Martim Afonso de Souza, e com um possível projeto já atrelado a ela, né, principalmente ligado à criação de um início de um projeto colonial em São Vicente. Cidade essa próxima a Santos, né? Cidade ali do litoral de São Paulo. Então ali vai haver uma ideia de um início de um projeto colonial. Essa ideia vai se modificar a partir de 1533, então de 1533 vai se montar um projeto de capitanias hereditárias. O que seria isso? 15 faixas de terra, né, no que seria a colônia Brasil cortada pela linha de Tordesilhas, a divisão em 15 faixas de terra, a serem o quê? A serem colocadas praticamente, vamos dizer assim, uma disputa, uma concorrência a particulares. Por que isso tudo, né? A coroa portuguesa não tinha condições, ou não queria manter fundos dentro dessa exploração. E aí ela faz uma concessão, um sistema de concessão a particulares. Qual a importância, qual a consequência uma das consequências, né, desse processo todo? A gente vai ver já o quê? Uma implantação de uma ideia de grande propriedade, né? Se você divide essa faixa, mesmo ela restrita pela linha imaginária de Tordesilhas, são faixas imensas de terra, né, a serem até repassadas por esses capitães hereditários. Mas aí a gente vai ver o quê? Vai observar o quê? Uma larga extensão de terra e uma concentração de poder junto a esses capitães, né? Isso tudo vai formar uma mentalidade, né, de grande propriedade já desde o início, né? Então a gente vai ter isso. Tudo bem, vai haver concessões desses capitães que vão doar sesmarias, né, faixas de terra a outros, vamos dizer assim. Mas mesmo dentro dessa ideia inicial, a gente vai ter uma ideia de concentração. Outra questão é como vamos explorar esta terra, já que não está sendo localizado metais. Muito diferente desse processo colonial espanhol, onde se é visto já aos olhos, né, peças de ouro e peças de prata junto aos nativos, já em São Domingos, já por próprio Colombo, nós não vamos ter inicialmente a presença ou a descoberta de metais preciosos na costa brasileira, na costa da colônia Brasil, né? Então, o que vai se fazer? Vai se pensar em como produzir algo economicamente. E a solução apresentada vai ser a produção de cana-de-açúcar.
Aí vocês vão estar indagando, pô, mas açúcar é outro produto tão barato, né? Como as especiarias eram baratas, né? Não, mas só que também havia um alto valor comercial no açúcar, né? Não havia o cotidiano das pessoas usando açúcar, não. As coisas eram adocicadas por mel, por frutas. Não havia essa cultura, esse hábito alimentar com açúcar. Esse hábito alimentar com açúcar foi implantado também, inicialmente, com a exploração de novas terras, né? Com a abertura do Mediterrâneo, com a exploração de novas terras. Então, isso tudo vai trazer o quê? Um alto valor inicial comercial também do açúcar. Então tem essa questão. Havia uma experiência anterior nas ilhas do Atlântico sob domínio português. Então havia também já uma experiência anterior com relação ao cultivo, ao plantio do açúcar e também ao refino do açúcar. Pois a cana-de-açúcar ela necessita ser plantada, colhida, vai para a moenda e vai aquecida também, vai ser aquecida, né? Em um processo de usinagem também, né? Então, tudo isso vai ser uma ideia de implantação desse chamado depois ciclo do açúcar, né? Esse produto que vai gerar o quê? Um produto que vai ser um monopólio, que vai ser estabelecido em grande propriedade exportadora, né? Monopólio que eu digo, monopólio de produção, né? Praticamente, né? Claro que aí a gente tem que entender que, embora esse produto seja o produto rei, aquele produto que vai dominar, é necessário uma série de outros produtos que vão, o quê? Inclusive facilitar a realização dessa produção, né? Então, por exemplo, a moenda era tocada por bois, né? Então vai haver uma necessidade de criação de gado. Vai haver uma necessidade de alimentar essas pessoas. Então vai haver um plantio de outros gêneros que vão ser utilizados na alimentação das pessoas também, né? Não vai só se restringir a ter esse açúcar. Claro que a grande meta é o açúcar, já que é um produto de exportação, né? Isso também vai ser um aspecto muito importante para a gente entender o Brasil como um país voltado à exportação de um produto dominante. Essa ideia vai ficar presente, né? Vai se perpetuar ao longo do tempo. Então a gente vai perceber essa questão da grande propriedade, essa questão dessa ideia de um grande produto dominando os demais produtos e o Brasil, a colônia Brasil, exportando esse produto sob o monopólio de Portugal, né, sob o controle de Portugal. Né? Então isso tudo a gente vai ter uma formação que vai influenciar toda uma perspectiva, toda uma visão e toda a ideia daqui para frente. Então a gente vai ter toda essa situação ali. Outro ponto fundamental, mas esse ponto a gente vai destacar como um ponto a ser analisado aí, é o ponto da mão de obra. A mão de obra a ser utilizada vai ser a mão de obra escrava e de africanos, principalmente. Então esse aspecto também vai ser fundamental para a gente entender como se forma esse país, como se desenvolvem as relações sociais dele. A situação da escravidão vai marcar profundamente o país, vai ser uma marca, né, na nossa sociedade. Isso porque nós, junto com Cuba, vamos ser os últimos países do continente a realizar o processo de abolição, de libertação de escravos, né, um processo que depois a gente vai analisar um tanto complicado, né, mas é fundamental também e a gente vai analisar essa escravidão, esse processo de escravidão no país também. Ok? No vídeo de hoje, analisamos a questão da presença portuguesa no território brasileiro e o contato com o indígena. Qual era a visão do português com relação ao indígena? Além disso, analisamos também que fatores motivaram ou levaram a coroa portuguesa a começar a estabelecer a colônia, um projeto de colônia no Brasil. Que fatores foram esses? Nos próximos vídeos estaremos analisando essa sociedade colonial implantada
com base principalmente na produção de açúcar, e como se estabeleceu essa sociedade. E também esse grande processo de escravização, de escravidão, cujas consequências estão presentes até hoje em nossa sociedade. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Se você gostou, curta o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Muito obrigado!